Então, assim, vamos ver alguns pontos. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é a questão dos tipos de pesquisa. Existem vários tipos de pesquisa. Essa questão dos tipos de pesquisa já foi cobrada de vocês. Nem atividade avaliativa, não é? Então, assim, a gente vai ter duas questões de avaliação que vão discutir as questões de tipos de pesquisa. Uma delas eu vou dar uma descrição de um processo de pesquisa, igual caiu na última avaliação também, e vocês vão definir aí, vocês vão identificar o tipo de pesquisa que foi utilizada para a realização do texto que vai ser apresentado na avaliação de vocês. Então, uma outra questão, eu vou pedir para vocês a diferença de dois tipos de pesquisas aqui, tá bom? Então, a gente vai ter, ser cobrado, né? Vai ser pedido para vocês esses tipos de pesquisa. Então, vamos ver um pouco cada um desses tipos de pesquisa para que a gente tire as dúvidas, vocês tirem as dúvidas. E assim, se vocês tiverem dúvidas em relação a esses tipos, a gente vai tentando sanar aqui, tá bom? Primeiro, pesquisa pura ou básica. A pesquisa pura ou básica, ela é uma pesquisa que visa o descobrimento de eventos científicos, tem como objetivo a ciência pela ciência mesmo, tá? Então, assim, ela não tem uma aplicabilidade, ela trabalha com os processos teóricos, né? O conhecimento teórico da ciência e não como um processo de pesquisa aplicada ou tecnológica, como existe aqui esse modelinho, esse tipo de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada não, o objetivo da pesquisa aplicada é fazer exatamente o quê? Um estudo para tentar resolver um problema que já é uma recorrência de um problema. Tá? A pesquisa pura ela trabalha com a questão de leis, questões mais no campo da ciência, até filosófica da coisa. A ciência, por outro lado, a pesquisa aplicada tecnológica, não. Ela visa resolver, tentar solucionar, pessoal, um problema, a resolução de um problema. Né? Então, é por isso que ela é chamada de pesquisa aplicada ou tecnológica, que ela vai realmente, os resultados dessa pesquisa, eles têm uma finalidade muito objetiva, de resolver, solucionar ou minimizar, tá joia? Um problema que vem, um fenômeno, um problema que está acontecendo, né, por aí. Se a gente pensar, por exemplo, na escassez da água, se a gente pensar na questão, né, as questões, por exemplo, de poluição, né, do meio ambiente, né, da diminuição de emissões de gases nos carros. Então, pesquisa, por exemplo, né, especial aí que eu estou falando, automobilística, por exemplo, uma pesquisa que visa o melhor desempenho dos automóveis para que haja o menor custo, né, o menor gasto de combustível e uma menor poluição no meio ambiente, por exemplo, entendeu? Então, assim, a pesquisa ela é muito específica e ela precisa realmente, ela visa uma aplicabilidade à resolução de um problema, tá joia? Bem, a pesquisa documental, ela vai trabalhar, né, a pesquisa documental está aqui, a pesquisa documental ela vai trabalhar exclusivamente com a questão de documentos, de registros documentais de uma determinada situação, tá? Então, assim, vão analisar o perfil, pode ser uma pesquisa qualitativa, porque eu posso trabalhar a questão, buscar nos arquivos históricos, por exemplo, como é que eram as relações comerciais, ou as relações civis, por exemplo, da pessoa da área de direito, do século XIX, do século XX, tá? Do século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo. Então, a pesquisa documental ela vai se debruçar sobre registros de documento mesmo, históricos, por exemplo, sobre um determinado fenômeno, para a gente fazer o quê? Uma comparação de como era no século XIX, era no século XX, ou era no século XX, agora é no século XXI, entendeu? Entenderam? Uma pesquisa descritiva, por sua vez, ela visa o quê? A descrição de um determinado fenômeno.
relatorial mesmo. Então, eu vou lá para um laboratório, eu vou observar a população carcerária e vou observar como é que é a relação, né, as relações interpessoais, ou, por exemplo, como é que é a incidência aí, né, de uma forma descritiva. Como é que é a incidência aí, por exemplo, da depressão ou de síndrome do pânico em determinados grupos sociais. Então, eu vou descrever como isso vem acontecendo num grupo, por exemplo, controle que eu escolha, tá ok? Bem, eu tenho a pesquisa ex post facto. O que significa isso? É uma pesquisa que eu vou realizar depois de um determinado fenômeno. Por exemplo, infelizmente houve, né, o rompimento da barragem, né, em Mariana, e a pesquisa pesquisas que podem estar sendo realizadas no momento é a questão da qualidade da água, é a questão da genética, né, da biodiversidade da marítima, por exemplo, ou aquática, dos rios ou do mar mesmo, que foi atingido por esses dejetos, né, que estão com um índice muito grande, por exemplo, de ferro. Então, pessoal, é uma pesquisa que vai ser realizada ex post fato, depois que o fato aconteceu. Tá? Então, não era feito esse tipo de pesquisa para verificar a questão, né, dos poluentes nas águas e tudo mais, sim. Mas não uma pesquisa tão específica como essa, por exemplo, de verificar qual o índice, o que pode acontecer com a ingestão, por exemplo, desse tipo de água, né? Então, assim, ou como é que isso está causando uma mutação aí na fauna, né? Então, por quê? Porque ela vai acontecer apenas após os fatos realizados, tá joia? E a pesquisa bibliográfica, ela vai trabalhar, né, quem está aí no direito, por exemplo, uma pesquisa muito comum na área de direito, porque é uma pesquisa que você vai se debruçar sobre um referencial teórico. Vocês vão escolher um determinado tema e, a partir desse tema, vocês vão buscar o maior número possível de fontes, né, de pessoas que já pesquisaram sobre um determinado assunto, que é o mesmo que vocês, ou parecido com o tema que vocês estão se propondo, e vocês vão buscar fazer uma análise para verificar qual é o posicionamento desses pesquisadores em relação ao seu tema. Ok? Então, ela vai se debruçar diante desse referencial aí teórico que foi escolhido por vocês a partir aí da temática que vocês estão optando por trabalhar, ok? Eu tenho aí a pesquisa também, a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa, ela tem o objetivo exatamente esse, de estar explicando também um determinado fenômeno, buscar as relações de causa e efeito sobre um determinado fenômeno. Então, é muito interessante trabalhar com a pesquisa explicativa quando você está buscando entender um determinado fenômeno e precisa de buscar as causas e consequências para que isso possa estar acontecendo, ok? E não menos importante, mais importante também, é a questão da pesquisa operacional. O que é a pesquisa operacional? Ela é mais frequente para análise de sistemas mais complexos, né? Eu trabalho aí com a questão de modelos matemáticos, eu trabalho com a questão de dados estatísticos, de algoritmos. O pessoal que trabalha nos sistemas de informação utiliza muito essa pesquisa operacional. O objetivo é de tomar de decisão. João, João está fazendo uma pergunta aqui, infelizmente não consigo. Vai cair o que está na tela ou a matéria toda? Eu estou explicando exatamente aqui, João. A matéria é muito grande e a gente eu estou explicando alguns tópicos importantes que vão, sim, ser exigidos, sim, na avaliação de vocês, ok? Então, assim, mas depois você pode assistir a matéria, né, a aula depois gravada, e se tiver alguma dúvida, posta no fórum Tira Dúvidas, que eu tenho prazer aí, ou a professora Magna,
de auxiliar você, tá bom, João? Infelizmente, né, esses problemas técnicos aí com o seu sistema. Bem, como eu estava falando da pesquisa operacional, ela visa exatamente isso, pessoal. É o uso desses modelos matemáticos, como eu estava falando, estatísticos aí, e algoritmos, né, para a tomada de decisões de uma determinada, para uma determinada situação. Então, eu vou fazer uma pesquisa para avaliar, né, se vai ser importante a compra ou a logística X, né, que eu vou realizar. É mais frequente isso aí no uso de análise de sistemas complexos reais, como eu falei para vocês, e é uma forma de matemática, de usar exatamente a aplicação da matemática, tá bom? Então, assim, esses são os tipos. Eu não vou, assim, na avaliação, cobrar uma definição muito, assim, complexa disso, tá, gente? A professora Magna também não, mas é importante que vocês saibam, né, diferenciar pelo menos as características principais sobre esses tipos, essas tipologias de pesquisa, ok? Bem, a gente pode classificar aí as pesquisas como uma pesquisa teórica, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa teórica, uma pesquisa metodológica, pesquisa prática, uma pesquisa empírica, tá? Então, essas são as classificações que a gente tem das pesquisas. E é bom a gente falar uma outra questão aqui. A questão do conhecimento também, né? Que eu acho que é importante vocês lembrarem disso, que a gente tem o conhecimento o quê? O conhecimento empírico, o conhecimento teológico, a gente tem o conhecimento científico, né? Então a gente tem tipos de conhecimentos, né, e filosófico, e eles são importantes vocês darem uma lida novamente, né, na conceituação de cada um deles aí, tá? Ok? Então, a classificação da pesquisa é a pesquisa teórica, quando eu não vou partir para uma pesquisa de campo, por exemplo. Eu faço uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental, eu vou pegar documentos, né? E a pesquisa metodológica, eu vou trabalhar com processos, né, com métodos. A pesquisa, por exemplo, operacional, ela trabalha com esse viés aí, né, da metodologia aí. A prática é quando realmente eu vou para o campo, eu pesquiso lá no campo de pesquisa, do foco onde eu quero fazer a pesquisa, eu busco uma praticidade dos resultados dessa pesquisa para a resolução de um problema, para o entendimento de um fenômeno. E essa pesquisa empírica é uma pesquisa realmente que é uma pesquisa básica, inicial que a gente faz, porque é uma pesquisa que ela às vezes não tem uma metodologia muito... que eu estou seguindo uma metodologia, mas é muito mais às vezes de um interesse ou de uma curiosidade que eu tenho. O campo de pesquisa, Bruna, a Bruna está querendo saber, esse campo de pesquisa... Tá, Bruna, o campo de pesquisa é a área que eu vou trabalhar. Então, a pesquisa de campo, tá? Se você é da área do direito, por exemplo, se você vai até um presídio, por exemplo, avaliar como é que essa questão da agilidade ou não do Poder Judiciário lá dentro, em relação aos processos, você está indo para campo. A pesquisa teórica é uma pesquisa quando você pega nos livros, tá, Bruna? Você vai nos livros, busca ou nos artigos científicos, você vai buscar as fontes para ajudar na pesquisa, ok? Você entendeu? Agora, já a pesquisa prática, Bruna, não. A pesquisa prática é quando você vai e faz uma pesquisa realmente num determinado local. Você vai numa escola, pessoal da educação física, vai numa escola fazer uma anamnese, que é assim, a avaliação dos alunos, por exemplo, entendeu? Então, assim, se eles estão jogando, se eles praticam atividades físicas ou esporte X, a predominância desse esporte ali dentro, ok? Quando você vai a campo realmente, como o pessoal da nutrição pode fazer também, né, as avaliações de silhueta, o pessoal da educação física, quando eles saem do espaço da universidade, o espaço apenas acadêmico, né, propriamente dos livros e do material teórico, ele vai a campo. Ele busca realmente ir naquela... Tá, a gente estava falando aqui sobre a questão das impurezas das águas, né, nos rios, no Rio Doce, e indo para o mar, no Espírito Santo, por exemplo, né? Então, o pesquisador ele só vai fazer uma pesquisa prática se ele for a campo. Isso quer dizer, se ele sair do laboratório dele, buscar as amostras
da água para verificar depois, até no laboratório, mas ele precisa buscar essas amostras e entender qual é, para poder fazer a pesquisa, avaliar, entender qual é a gravidade ou não da contaminação das águas. Compreendeu, Bruna? Como é que funciona? Ok, então, ótimo, Bruna. Ok. Tá? Então é importante as perguntas aí. Você vai o quê? Você vai buscar entender na prática. Porque uma coisa é o que está escrito nos livros, né? Apesar da gente ler o que está escrito no livro, ou uma pesquisa, até que se for prática, né? Às vezes você está lendo um artigo que o pesquisador ele realmente foi a campo. Mas você está lendo o resultado que ele deu, que ele fez, que ele analisou. Mas quando... Aí tá, tudo bem, você pode até fazer uma pesquisa teórica. Mas quando você vai a campo, e você também vai buscar analisar aquela mesma água, a mesma água é difícil, né? Mas a água daquele rio, de novo, né? Novamente, num determinado momento. Então, assim, daqui a 6 meses eu poderia fazer novamente uma pesquisa de campo. Eu fiz uma agora, faço uma daqui a 6 meses, para verificar se há uma diminuição dos índices, né, de ferro, por exemplo, na água, entenderam? Então, é importante eu também fazer uma pesquisa de campo. Buscar entender os fenômenos fora só dos livros e fora só dessa referenciação teórica que eu tenho, né, bibliográfica que eu tenho. Uma é melhor que a outra, gente? Vou responder para o João, pessoal, porque o João não está ouvindo, ele está um pouco ansioso. Bem, João, você não está atrapalhando não, fica à vontade, tá? Tudo bem. Eu vou respondendo aí para você também, mas eu sugiro que depois você assista a aula também, ok? Bem, pessoal, outro ponto importante, né, para uma pesquisa é a questão da formulação do problema, pessoal. Você tem que... Caiu até uma questão sobre essa na avaliação de vocês. É muito importante você formular o problema. O que é formular o problema? É você entender o que você quer pesquisar. Então, vamos pegar esse exemplo que eu estou dando sobre a questão da poluição das águas. Então, assim, quais seriam as consequências para o homem ao ingerir as águas com índice X de metais pesados? Entendeu? Então, essa é a minha do Rio X. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou formulando um problema. Formular um problema é fazer um questionamento, fazer uma pergunta sobre uma determinada coisa. Entendeu? Agora, é muito importante para que a gente faça uma pesquisa, a gente avaliar a viabilidade financeira. Será que eu tenho condições financeiras, materiais, equipamentos para poder fazer essa pesquisa? Será que eu vou conseguir realmente ter equipamentos, materiais, para poder realmente conseguir realizar essa pesquisa até o final? Mais uma outra pergunta importante, pessoal. Será que essa pesquisa é relevante? Por que é relevante? O que é relevante? Relevante, ela é de importância social. Será que ela não é uma pergunta só assim, a minha, só para os meus interesses? Se ela for só para os meus interesses, tá, tudo bem. Mas será que eu vou...
Tá? Então, assim, eu vou apenas, assim, agora, gente, responder algumas perguntas mais no final, porque senão a gente vai perder o raciocínio aqui, tá bom? Então, assim, eu vou finalizar o slide, depois vocês podem fazer as perguntas, guardem as perguntinhas ou postem aí, depois eu vou tentando responder para vocês, tá? Tá. Olha o que acontece. A questão da viabilidade financeira, então eu tenho que ter recursos para tentar fazer com que essa minha pesquisa vá adiante. E eu posso também trabalhar a questão tem que pensar também na relevância, se ela é importante só para mim ou se ela é importante também para a sociedade, para realmente resolução de um problema, se ela realmente vai ter uma funcionalidade social, ok? Então é importante a gente pensar, quando a gente estabelece uma pesquisa, a gente precisa formular muito bem um problema, entender se há viabilidade financeira e a relevância dessa pesquisa que eu vou realizar, ok? Bem, planejamento de pesquisa, é importante a gente pensar na questão das hipóteses sobre dessa pesquisa. Que hipótese que eu tenho? Bem, se eu tenho uma pergunta, uma situação, problema, eu vou ter também hipóteses. O que isso quer dizer? Algumas ideias possíveis, respostas possíveis. E eu vou realmente tentar entender para poder conseguir resolver esse meu questionamento, entendeu? Então, assim, sobre a questão vamos pensar aí, né, que a gente está usando esse exemplo, da questão das águas, gente. Vamos pensar. Né? Então, assim, quais seriam as principais consequências da ingestão de águas contaminadas com X% de metais pesados para o ser humano? Aí uma das consequências poderia ser a questão de doenças degenerativas. Estou supondo, pessoal, não sou dessa área, tá? Eu só estou supondo. Então, eu estou fazendo minhas hipóteses. A gente pode ter doenças degenerativas, eu posso ter isso, aquilo, outro. O que eu estou fazendo? Levantando hipóteses. Mas essas hipóteses, gente, diferente do que eu falei aqui agora, elas têm que ser coerentes, ok? Eu já faço uma pergunta, já imaginando mais ou menos como essa resposta, como é que seriam as possíveis respostas para esse meu questionamento, tá joia? Eu não posso também fazer uma pergunta que você não tem nem como saber o que vai acontecer. Porque eu preciso de parâmetros. Isso quer dizer, eu preciso delimitar o meu processo de pesquisa para que eu consiga planejar bem, para que eu consiga de fato chegar aí nas considerações finais depois para a minha pesquisa, tá ok? Beleza. As etapas aí que compõem um projeto acadêmico, isso aí também caiu na avaliação de vocês anteriormente, né? Eu preciso de quê? Uma definição da amostra. Isso quer dizer, eu vou pegar quantos ml, por exemplo, de água, ou eu vou pegar quantos dias, em qual período XY, entenderam? Deve-se fazer uso de técnicas estatísticas para a gente fazer medição, por exemplo, ou quantidade de pessoas que frequentaram X, foram, no caso, a gente pensar na área de educação física, quantas pessoas foram à academia X, ou quantas estão praticando X esporte, ou quantas têm uma glicose alterada, entendeu? Então, é um trabalho quantitativo também, que a gente tem uma pesquisa quantitativa, a gente pode fazer. De modo a garantir essa representatividade. Então, para a gente fazer uma pesquisa, então vocês estão entendendo? Primeiro tem que conhecer uma área, escolher um tipo de pesquisa, se ela vai ser bibliográfica, se ela vai ser prática, se ela vai ser uma pesquisa pura, se ela vai ser uma pesquisa experimental. Então, eu escolhi meu tema e o tipo de pesquisa. Depois que eu escolhi, eu vou ter uma situação problema, um questionamento que eu tenho que fazer, para depois ver a viabilidade. Será que vai acontecer bem? Será que vai funcionar bem essa pesquisa? Como é que vai ser, gente? Né? E depois, para que ela tenha uma metodologia, eu preciso, pessoal, buscar aí uma amostra, eu preciso de quais são as técnicas que eu vou pesquisar, se vai ser uma pesquisa estatística, quantitativa, ou se ela vai ser qualitativa, se eu vou buscar ouvir a percepção das pessoas sobre um determinado fenômeno, ok? Então, eu preciso
ter uma amostra para poder garantir essa representatividade. Eu preciso tabular os dados, eu preciso utilizar recursos, né, ou de computador, ou manuais. Manual porque, eu fiz um questionário, vamos ver quantas lá, um questionário com 15 pessoas. Eu posso fazer manual, não preciso de fazer aquilo, um programa de computador super altamente desenvolvido. Diferente de uma pesquisa, né, operacional, que eu vou precisar de um computador, porque às vezes os cálculos são mais complexos, né, para poder realizar. Então, gente, a gente precisa fazer uma pesquisa. Primeiro entender se eu vou dar conta de fazer a pesquisa, né, para depois conseguir realizar essa pesquisa aí, ok? Bem, vamos ver mais algumas coisas. Características dos dados primários. A gente tem dados primários, dados secundários, a gente tem pesquisa pura, pesquisa aplicada. Guardem isso aí, tá? Pesquisa pura, aplicada, vejam quais são as diferenças de uma, quais são as diferenças de outras, da pesquisa aplicada, da pesquisa pura, tá? Os dados primários, eles são obtidos, gente, a partir de quê? De encomendas específicas, de uma pesquisa que eu mesmo realizo aqui, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa. Quantos alunos vieram, participaram da tutoria no dia, né, X? Então, esses dados são meus. Eu olho aqui e verifico quantos foram. Eu posso pedir uma pesquisa, encomendar uma pesquisa igual a do Ibope, sobre a questão de eleição. Então, eu estou buscando uma pesquisa de dados primários, meus dados exclusivos, tá bom? Já os dados secundários, eles são obtidos aí. Então, se eu divulguei uma pesquisa, o IBGE divulgou os dados, eu busquei em fontes de artigos científicos. Então, esses dados não são mais primários, não foram feitos por mim ou encomendados por mim. Eles foram feitos por terceiros, por pessoas que pesquisaram e divulgaram esses dados, essas informações. E aí eu faço o trabalho com base nessas pesquisas que já foram realizadas aí. As pesquisas, por exemplo, os dados do censo, eles são dados secundários, né? Por quê? Porque serão dados que foram feitos a partir de uma pesquisa realizada pelo governo, estão disponibilizados aí para aqueles que queiram utilizar essa informação. Tem dados de várias naturezas aí, ok? Bem, coleta de dados em uma pesquisa. Aquilo que a gente estava falando aí, foi a Bruna que me perguntou, né, sobre a pesquisa de campo. Então, eu preciso de um instrumento de coleta de dados. Tá? Então, o que é um instrumento? Então, o instrumento é um questionário, é um instrumento de coleta de dados, que eu elaboro esse questionário e vou aplicar numa escola, no presídio, numa X comunidade, para verificar o que está acontecendo. Entenderam? Então, eu preciso, para coletar o dado, eu preciso de um instrumento básico para essa coleta de dados, ok? Só um minutinho aqui. Ok, pessoal. Estava só respondendo um questionamento aqui. Vamos lá. Bem, essa é uma pergunta que já caiu anteriormente, vai cair de novo. Então, assim, depende aí do turno, mas a gente precisa saber, pessoal, não tem jeito. Redação literária e redação científica. Quais as diferenças dessa técnica, ok? Então, para a composição do texto científico, eu tenho que ter objetividade, eu tenho que ter clareza, eu tenho que utilizar a linguagem realmente denotativa, eu tenho que usar a ordem direta. Por quê? Porque eu não quero causar nenhuma dúvida ao leitor. A minha pesquisa não pode ter dados duvidosos, entenderam? Então, eu realmente preciso de uma linguagem muito específica, às vezes até técnica realmente. Então, qual que é a diferença de uma e da outra? O texto literário, ele tem aquele feitio mais artístico, eu uso a conotação, eu posso usar uma ambiguidade, metáforas, figuras de linguagem, né? Eu uso um texto um pouco mais rebuscado, ou um texto, às vezes, com as frases
com ordens inversas. Não é... Ele não pode... Eu fiz as correções das provas abertas da última vez, das questões abertas, o pessoal falando que a redação literária, gente, ela ajuda no texto científico. Gente, não ajuda no texto científico, não. A linguagem técnico-científica é que deve ser usada no texto científico, ok? Não vem misturar as citações. Cada tipo de texto tem um objetivo. Se você é um cientista e quer fazer um texto científico, precisa entender quais são as técnicas, isto é, que linguagem eu devo utilizar, que terminologias eu devo utilizar, que metodologia eu devo utilizar, entenderam? Então, assim, se você quer fazer redação literária, abre um blogzinho para você, faz os textos mais, né, poéticos, utiliza aí um estilo interessante, mas se for fazer texto acadêmico, científico, não façam isso, gente. O texto tem que ter objetividade, eu tenho que colocar citação de obra, eu tenho que usar a linguagem denotativa, que é a linguagem do sentido mais literal, literal no sentido específico, não de literatura não, tá? Não, é diferente do sentido conotativo, que é um sentido metafórico. Eu tenho que usar a ordem lógica, né, das frases, né, do que eu quero expor. O texto científico ele prima pela objetividade e simplicidade. Não adianta ficar colocando figura, eu aprendi a colocar figura de linguagem. Não cabe nesse tipo de texto, não, tá? Redação científica é uma redação realmente muito objetiva. Então, nada de achar que a redação literária ela cabe dentro do texto científico, não. Há toda essa diferença, ok? Então, entendido aí, pessoal? Por favor, ok para mim, hein? Todo mundo ok. Por favor, entender a diferença, né? Quero todo mundo firme nesse propósito. Entendemos a diferença do texto literário e do texto da redação técnico-científica, ok? Eu até selecionei aqui para vocês o que eu já até falei, só para reforçar, para depois vocês, né, lerem também. Mas, ó, usar o verbo na terceira pessoa. Por quê? Porque eu quero dar credibilidade, distanciamento. Eu não posso ficar usando, a Fernanda acha isso, eu pesquisei e eu achei isso. A menos que você seja um supra-sumo aí, um cientista super renomado, prêmio Nobel. Aí tudo bem, né, galera? Mas se não, a gente usa a terceira pessoa, chama os amiguinhos teóricos para nos ajudar, busca as referências bibliográficas que nos auxiliam, entenderam? Coleta, então, dados bibliográficos, como eu falei aqui, faz um rascunho bacana, escreve o material depois, sem repetições, a clareza das ideias, sempre aí escrevendo na língua norma formal e ou técnica. Se evitar aí colocar no início das frases já os dados estatísticos. Então, assim, são alguns elementos só para recordar, mas o importante é saber a diferença do texto literário para o texto científico. Cabe informação aí, gente, literária no texto científico? Sim ou não? Tô ouvindo ninguém falar, hein? Nem escrever, mas é não, hein? Por favor, não vão escrever nada disso na prova, não. Por favor, hein, meus caros? Vamos lá. Outra coisa interessante, a questão aí do fichamento, né? Que é uma maneira também importante aí de auxiliar na nossa pesquisa, a organização das informações que nós vamos pesquisando aí ao longo aí da nossa pesquisa. O fichamento é bacana, porque é a partir dele que eu leio os teóricos e seleciono as informações mais importantes. Então, assim, ele vale a pena porque ele me auxilia como ele auxilia no processo. Bem, ele auxilia no processo aí, pessoal, de organização, para depois eu buscar novamente essas informações e não ter que buscar a referência de novo. Já está separadinho as informações que eu preciso para poder realmente utilizá-las aí da melhor maneira possível. Então, a gente tem que selecionar a página, o ano de publicação. A gente
buscar copiar e colar, mas citar bonitinho a fonte, para depois, na hora do nosso texto, realmente fazer esse processo aí da melhor maneira possível. Joia? Bem, outro detalhe que, por favor, caiu na avaliação e o povo aí ficou meio em dúvida, não pode ficar em dúvida. Os elementos que estruturam o texto científico são os pré-textuais, textuais e pós-textuais. O que é pré-textual? O que vem antes do texto propriamente dito. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso é textual. O que vem antes é capa, que é obrigatória, folha de rosto também, errata, se você viu alguma coisa que quer melhorar e precisa colocar, entendeu? Isso aí realmente é importante. Folha de aprovação, né, para você ter os avaliadores do seu trabalho poderem colocar notas, conceitos, a dedicatória opcional, agradecimento, epígrafe também, resumo, listas e sumário. Isso são os elementos o quê? Pré-textuais, gente, aquilo que vem antes do texto propriamente dito. Os elementos textuais seriam introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Introdução é aquela breve apresentação do tema, qual a metodologia que eu usei, que tipo de pesquisa que eu utilizei e algumas considerações iniciais. Tá joia? Período que eu realizei a pesquisa. O desenvolvimento é a discussão dos dados, né, do que você pode ser uma pesquisa prática, que você foi a campo, ok? Ou uma pesquisa bibliográfica, que você vai desenrolar ao longo, né, desse texto as comparações, explicações, análise dos dados, tá joia? E conclusão. Eu gosto mais das considerações finais, porque é muito difícil assim, uma conclusão sobre um determinado assunto. Ciência é isso, né? É bem difícil a gente realmente dizer que aquilo é verdade absoluta. É uma verdade temporária, gente. Não é uma verdade absoluta, não. Tá ok? Bem, por isso eu acho mais interessante falar de considerações finais. Já os elementos pós-textuais, realmente, que vem depois do texto, depois da conclusão das considerações. Lá, gente, vai ter o quê? Obrigatoriamente as fontes que eu pesquisei, que são as referências bibliográficas, ou referências, né, de internet também, de revistas eletrônicas e tudo. O glossário, que é opcional. O glossário é o quê? Uma lista com uma terminologia, palavras, expressões que vocês utilizaram para auxiliar, às vezes, na leitura. Um apêndice, que é algum instrumento que você criou, né? Um anexo também, que é alguns documentos, como, por exemplo, um aceite de uma instituição para a realização daquela pesquisa. E o índice, que é opcional aí também, aí no final dos elementos que estruturam aí o texto científico. Então, vamos, pessoal, não esqueçam. Existem elementos pré-textuais e pós-textuais. Isso também já caiu na avaliação de vocês. Então, fiquem atentos aí, porque não é uma coisa assim difícil também de vocês colocarem aí, né, estabelecerem as diferenças, a importância. E por que é importante ter isso, Fernanda? Pessoal, é uma questão de organização. Os elementos pré-textuais, eles fazem o quê? A apresentação do trabalho de vocês, ok? Faz a apresentação do trabalho. Quem vai participar da banca, entenderam? Então, assim, é muito importante pensar nisso. Então, assim, entender um pouquinho que elementos aí, né, quais são esses, né, elementos pré-textuais? Capa, por exemplo, né? Epígrafe. Então, para vocês pelo menos saberem o que compõe cada elemento. Tá, então elemento textual, desenvolvimento, conclusão, pós-textual. Eu tenho as referências, entenderam? Então, assim, anexos. Não esqueçam aí, tá? Precisem saber quais os elementos que compõem estruturalmente aí esse processo, tá bom? Outro detalhe que a gente podia trabalhar aqui também, vamos só finalizar aqui, mas eu queria, antes dos bons estudos que eu desejo para vocês, eu queria também focar um outro detalhezinho
que é a questão dos métodos. Método de raciocínio, método dedutivo, método indutivo. Tá? Eu acho que vale a pena vocês também reforçarem um pouco esses conceitos, tá? A questão, né, dos elementos do conhecimento filosófico. Então, a gravação da aula, sim, gente, fica disponível para vocês também. É o mesmo local, é na sala virtual, tá bom? João, você não atrapalhou a aula não, João. Fica tranquilo, tá? Eu lamento realmente você não estar ouvindo agora, mas você vai ouvir essa gravação dessa aula e você vai ver que a gente ficou preocupado aqui com você. A gente queria que você pudesse estar participando também, tá bom? Então, olha, pessoal, guardem isso, essa questão do método dedutivo e indutivo. Qual que é a relação entre eles, tá bom? Para essa questão do pensamento. Eu acho que é importante pensar nisso também. A questão das fontes primárias e fontes secundárias, eu também falei isso para vocês, que é importante. Né? A importância de analisar os dados, né? Aquilo que é importantíssimo numa pesquisa. A gente tem dados que são de questionário, por exemplo, e é uma informação. Então, a gente tem que fazer uma análise desses dados para que eles realmente se transformem em conhecimento. Guardem isso, a importância de a gente fazer realmente uma análise dos dados. Os dados chegam brutos para a gente. Os questionários chegam. A gente aplica um questionário. Eles chegam. A gente realmente precisa fazer essa análise desses dados, dessa informação, para se transformar no conhecimento. Então, esse processo de coleta, de análise dos dados, das informações, ela é extremamente importante para poder fazer com que a gente consiga, de fato, construir assim, uma coerência da pesquisa que a gente está desenvolvendo, ok? Gente, eu demorei assim, um cadinho, que eu estou até dando uma olhada, assim, se tem alguns tópicos que eu realmente precisava tocar mais com vocês. Né? E aí, assim, eu acho que são esses os pontos. Se vocês tiverem dúvida e quiserem fazer as perguntas agora sobre algum conteúdo, gente, eu estou à disposição de vocês, ok? Para a gente poder encerrar a nossa aula aqui também. Ô, Bruna, você tá perguntando, assim, eu toquei nesses pontos, são os mais importantes realmente, tá? Porque a matéria é muito grande, assim, eu tentei fazer uma conversa hoje com vocês mais direcionada possível. Nesse slide não está tratando de conhecimento empírico, teológico, filosófico e científico, mas isso é uma coisa importante para poder reforçar aí, para vocês estudarem, mas eu já citei isso aqui hoje também, tá? Então é importante vocês tentar recordarem um pouco. Não está no slide aqui, mas eu falei aqui ao longo da apresentação. Se tiverem alguma dúvida também, tem uma aula específica sobre, logo a primeira aula específica sobre a diferença de conhecimento científico, teológico, filosófico, tá? Então, assim, mas são esses conteúdos aqui, eu acho que se vocês lerem, ouvirem melhor, ouvirem as videoaulas, voltarem nos pontos aqui que eu estou falando com vocês em especial, e retomar isso no material, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que vai super adiantar a vida de vocês, porque eu sei que é uma disciplina realmente teórica, ela precisa de uma aplicabilidade, mas a aplicabilidade não cabe dentro dessa disciplina. Né? A aplicabilidade acontece realmente na vida acadêmica de vocês. Por isso eu estou direcionando o estudo de vocês. Não estou dizendo que matéria que vai cair na prova, estou dizendo os pontos que eu acho que são imprescindíveis para um aluno sair da disciplina de metodologia compreendendo basicamente o que ela é, tá bom, Bruna? Assim, realmente, o único detalhe que não está no slide aqui, mas que eu me recordei aqui, é a questão dos conhecimentos teológico, filosófico, empírico e científico, e a questão do raciocínio indutivo e dedutivo, mas tem aula específica sobre isso também, tá ok? Alguma outra questão, pessoal?
pessoal, então vou encerrar a videoaula aqui, tá ok? Nossa tutoria. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero ter auxiliado vocês, tá? No direcionamento aí do conteúdo que vocês precisam estudar. João, fica tranquilo, ok? Você não atrapalhou a gente está aqui para aprender, é um processo realmente de construção do conhecimento. E a aula vai ficar gravada, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à disposição, façam as perguntas no fórum, entenderam? E assim, a partir de segunda-feira, com certeza, aí eu e a professora Magda vamos poder auxiliar vocês nesse processo. Tá, joia? Muito obrigada, agradeço a participação de todos vocês. E eu vou dar por encerrada a nossa aula aqui hoje, tá ok? Obrigada, gente, um abraço, bons estudos.